Oi, gente, eu sou a professora Silvana e nessa aula a gente vai falar sobre os gêneros textuais, né? Os gêneros textuais são categorias que agrupam diferentes tipos de textos, de acordo com suas características linguísticas, estruturais e os propósitos delas, né? São utilizadas em diversas situações, né? Então, a gente tem vários, dentro do português, a gente tem vários tipos, vários gêneros textuais, né? E agora a gente vai ver alguns desses gêneros. Eu vou falar rapidinho sobre alguns gêneros e no final a gente vai focar em um que é onde a gente vai trabalhar em cima, que é o gênero digital, que é um dos últimos gêneros que entraram assim para dentro dessa categoria no português e que os alunos gostam muito de trabalhar. Os gêneros textuais, os gêneros digitais, né? E aí a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele e a atividade que eu estaria e já apliquei dentro da sala de aula, nas aulas de português. Então, a gente tem o gênero narrativo. As características: contam uma história com personagem, cenário, conflito e resolução. A gente tem os textos descritivos, descreve características de pessoas, lugares, objetos. A gente pode estar utilizando o perfil aqui para dar um exemplo descritivo, o perfil de uma pessoa em alguma rede social. Ali ela se descreve um pouco, né? Fala sobre a idade, os seus gostos, né? A descrição, ela dá uma descrição breve dela. O argumentativo, que a gente viu na aula anterior, né? Que apresenta argumento para persuadir o leitor sobre um ponto de vista, uma opinião. O expositivo e informativo tem o objetivo de informar e explicar algo, artigo, manual, um relatório. Então, tá explicando algo, né? Informando. Instrucional ou procedimental. Característica: guia o leitor em uma sequência de passos. Exemplo, uma receita culinária, né? Quem nunca leu uma receita culinária? Então, esse é um texto instrucional, está dentro desse gênero, né? Gênero textual. Um manual de instrução, um tutorial de maquiagem, né? Que hoje em dia as meninas, os adolescentes, as crianças, né? Gostam muito de ver, ensinando a maquiar, ou mesmo tutorial ensinando a arrumar o celular. Hoje em dia a gente tem tudo na nossa mão, né? O dissertativo apresenta argumentos de forma mais aprofundada e discursiva. Exemplo, uma dissertação, uma tese, uma monografia, uma dissertação. Então, eu vou dissertar mais aprofundadamente, né? Falar mais profundamente sobre um certo tema. O jornalístico relata fatos e notícias de forma imparcial, né? Exemplos: notícias, reportagens, editorial. Poético e lírico. Expressa sentimentos e emoções muitas vezes em forma subjetiva. O que seria a forma subjetiva? Às vezes a gente expressa os nossos sentimentos não de uma forma muito clara, né? A gente escreve, mas não deixa muito claro o sentimento que a gente tem. Exemplo: poema, letra de uma música, né? Então, esses são gêneros textuais poéticos líricos. A carta, que a gente já quase não costuma mais trabalhar dentro da sala de aula, a gente até dá uma passadinha por ela, mas realmente é um gênero textual que tá ficando para trás, assim, está sendo deixado para trás, né? Que é uma carta pessoal ou uma carta comercial, um e-mail, né? Hoje em dia eu acho que os jovens dificilmente usam e-mail, mas o que a gente usa mais hoje dentro desse gênero seria o e-mail mesmo. Um diário pessoal, registro pessoal do pensamento, experiências e reflexões. Um diário, um blog pessoal. E um blog pessoal. Então, falando do diário pessoal, né? O registro pessoal de pensamentos, experiências e reflexões. Que pode ser um diário, né? As meninas aí às vezes ainda têm os diários, mas eu acho
que também é algo que está ficando para trás, ou um blog pessoal. Hoje a gente tem aí os influenciadores mostrando as suas vidas, mostrando o que também se encaixa nesse diário pessoal, né? Que é onde eles registram coisas pessoais deles e mostram para quem quiser ver. Esses são apenas alguns exemplos, né? E é importante destacar que muitos textos podem pertencer a mais de um gênero, tá, gente? Dependendo do contexto e da intenção do autor. Além disso, a compreensão e produção de diferentes de gêneros textuais são habilidades fundamentais para a comunicação eficaz em diversas situações, né? Então, a gente precisa saber falar sobre, saber as características desses gêneros textuais, né? E aí, agora a gente vai falar sobre o queridinho do momento, que é o gênero textual, termo gênero digital. Refere-se aos tipos de textos que são criados e compartilhados no ambiente digital, principalmente na internet. Então, são os textos criados e disponibilizados, compartilhados, né, em ambientes digitais. Com o avanço da tecnologia e a proliferação das plataformas online, surgiram novos textos, surgiram novos tipos de textos, características desse meio. Aqui estão, eu vou falar agora de alguns, né, que a gente costuma ver, todo mundo, professores, alunos, pais. Os memes são um gênero digital. Imagens, muitas vezes acompanhadas por textos, que são compartilhadas para transmitir humor, sarcasmo ou ideias culturais. Então, os memes é um tipo de gênero textual. Um tweet, para quem tem Twitter, né? Características: mensagens curtas com até 280 caracteres compartilhadas na plataforma Twitter. São utilizados para expressar opiniões, notícias rápidas e interagir com os outros usuários. Então, lembrando, gente, gênero textual, ele não precisa ser só escrito, né? Ele pode ter a forma verbal e não verbal, desde que ele transmita uma mensagem. Por isso que os gêneros digitais, meme, tweet, entraram para, né, dentro da língua portuguesa para esse gênero digital, porque eles utilizam muitas imagens com palavras, ou às vezes só as imagens a gente já consegue entender o que eles estão querendo passar pra gente, assim como também em outros gêneros textuais, tá? Um post em rede social, né, por exemplo, textos mais extensos compartilhados em plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn, podem incluir fotos e vídeos e links. Então, os posts em redes sociais, eu posso estar postando uma foto, ou eu posso falar de algum assunto polêmico, dando minha opinião, né? Que é um dos que a gente também mais conhece, mais utilizado. O blog post. O blog também é algo que está ficando para trás. Eu acredito que nessa introdução da tecnologia, muita coisa vai ficar para trás, né? E o blog é uma das coisas também. Características: artigos mais longos publicados em blogs abordando uma variedade de tópicos, podem incluir elementos multimídia. A gente também existiam muitos blogs de moda, de maquiagens, que falassem da vida, só que hoje tá tudo muito curto, né? Então, eles vão pro Instagram mesmo, ou pro Snapchat, que é algo que é mais usado agora, e de forma mais rápida, né? Os blogs eram coisas mais extensas, né? Podcast, que também é bastante utilizado hoje e também serve muito para ajudar a gente tem de vários temas, diversos temas, fala de tudo sobre tudo, tudo que a gente quiser encontrar, a gente encontra. Então, os podcasts são realmente bastante utilizados, né? Áudios gravados e disponibilizados online, ainda mais que a pessoa não precisa aparecer, né? Então, ela é gravado somente a voz, né? Hoje já tem alguns que tem o estúdio e realmente gravam ali e soltam um podcast com imagens, mas tem bastante que é só a voz mesmo, que a gente escuta só ali, a pessoa falando sobre um certo tema, ou várias pessoas falando sobre um certo tema, né? Então, é áudios gravados e disponibilizados online, geralmente em formato de episódios, né?
O podcast pode abranger uma variedade de temas, como eu falei, né? Comentário online, que é quando gera muita polêmica, gera vários comentários, né? Quando posta alguma coisa ou quando faz algo que gera polêmica, gera comentários. Então, características: respostas, comentários e interações em postagens, vídeos ou os artigos, né? Podem variar em tom e propósito, ou seja, pode variar de crítica construtiva quanto de crítica, né, ruim mesmo. Fórum de discussão, que também eu acredito que não é muito utilizado, mas espaço online para discussão sobre temas específicos, onde os usuários podem postar mensagens e responder um ao outro. Bom, eu não costumo usar muito esse, mas ele existe. O e-mail que ele serve mais, que são mensagens eletrônicas enviadas por um correio eletrônico, né? Eu acho que são mais formais os e-mails. Realmente, eu não sei se essa nova geração utiliza muito o e-mail, mas a gente utiliza bastante. Mas para trabalho, assuntos mais sérios, né? Senão a gente utiliza os outros meios. Deixa eu ver. GIFs, né? Que são arquivos de imagens animadas que geralmente transmitem emoções ou situações de forma rápida e engraçada. Como eu falei, gêneros textuais, eles podem ser verbais e não verbais. Então, aqui os GIFs, desde que eles transmitam uma mensagem que a gente consiga entender a mensagem que ele está transmitindo, ele pode ser somente de imagens. Esses gêneros digitais são adaptados ao ambiente online, caracterizados pela velocidade, interatividade e facilidade de compartilhamento. E também, acredito que mensagens mais curtas, né? Hoje, com tudo que dura 1 segundo e tu só vai passando para o lado ou para cima. Então, essas mensagens mais curtas, elas são mais de fácil entendimento e geram mais interesse, acredito. Eles desempenham um papel significativo na comunicação contemporânea, refletindo as mudanças nas formas como as pessoas consomem e produzem informações na era digital. Então, é isso. Eu costumo trabalhar dentro da sala de aula com o gênero digital, né? A gente acaba passando por todos durante o ano, mas no gênero eu escolhi aqui para falar sobre o gênero digital. Eu costumo pegar algumas ortografias do português ou algumas palavras que que eles têm dificuldade de entendimento. Por exemplo, onde e aonde, como usar e onde usar o onde e onde usar o aonde, ou a palavra mal com U e a palavra mal com L, quando que eu uso, o que cada uma significa. Então, eu costumo pedir para eles criar um meme onde eles explicam essa diferença. Aí eles podem estar usando as imagens, né, ali do lobo mal e da pessoa e da coisa mal feita, né, da maldade. E eles estarem explicando isso em uma frase pequena, ligando a uma imagem, né? Quando eu falo onde e o aonde também, utilizando imagens para... Eles costumam criar um meme onde eles explicam essas diferenças. Aí eu pego várias palavras, né, várias ortografias, onde eles aprendem, né, dentro do português e também aprendem a usar esse gênero digital para estudar, né, para o lado educacional. E é isso.